A história de São Paulo começou no século XVI com os bandeirantes, que subiram serras e abriram florestas para marcar seu território. No início, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, da tentativa de implantação em escala da lavoura de cana-de-açúcar e com o sonho da descoberta do ouro e dos metais preciosos. Os bandeirantes organizavam expedições para o interior do território, as bandeiras. Essas expedições eram organizadas para aprisionar índios, procurar pedras e metais preciosos. Ao longo de todo o século XVIII, São Paulo ainda era o quartel-general de onde não cessavam de partir as bandeiras e permanecia a pobreza em razão da carência de uma atividade econômica lucrativa. A virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano na economia nacional, especialmente depois que Dom Pedro declarou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro. O estado prosperou e a chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Criaram-se as condições para pequenas fábricas darem início à industrialização. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. A indústria despontou e outro grande salto foi dado, com a chegada da indústria automobilística em São Paulo, carro-chefe da economia nacional a partir da década de 1950. O estado paulista se transformou no maior parque industrial do país, posição que continuou a manter, apesar das transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Em comparação a outros estados e regiões do país, a população de São Paulo supera a soma dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, 38.658.855 habitantes. Há mais habitantes em São Paulo do que nos estados da região sul, 30.192.315 habitantes, da região norte, 18.672.591 habitantes, e centro-oeste, 16.504.303 habitantes. De acordo com as estimativas populacionais da Fundação SEAD, em fevereiro de 2021, o estado de São Paulo possui 44.840.384 habitantes, com uma área territorial de 248.219 km². Sua densidade demográfica é de 180,86 habitantes por km². As mulheres representam a maior parte da população paulista. Estima-se que a população feminina é de 23.045.503 habitantes, enquanto a população masculina é de 21.847.409 habitantes. De acordo com os dados populacionais disponíveis, percebe-se que existe uma tendência de rápida desaceleração no ritmo de crescimento da população paulista. Em 1991, a taxa de crescimento populacional era de 2,12% ao ano. Em 2000, essa taxa era de 1,82%. Em 2010, reduziu para 1,09%. Em 2021, a população passou a crescer a uma taxa de média de 0,78% ao ano. Segundo as estimativas demográficas, a tendência esperada para o número de nascimentos e de óbitos revela que, entre 2040 e 2045, a diferença entre esses dois eventos vitais será negativa, resultando em decréscimo no contingente populacional. A população do estado de São Paulo está cada vez mais idosa, enquanto a proporção de jovens com menos de 15 anos possui uma tendência constante de queda, 26,31% em 2000 contra 18,77% em 2021. A população com 60 anos ou mais cresce ano a ano, 8,96% em 2000 contra 15,75% em 2021.
Isso é reflexo direto de dois fatores principais que ocorrem no estado e no Brasil. Uma taxa de natalidade comparável aos países mais desenvolvidos. 13 nascimentos a cada 1.000 habitantes. E uma maior expectativa de vida da população em geral, estimada em 75,4 anos. O estado de São Paulo tem um alto grau de urbanização? Em 2021, a população urbana é estimada em 96,56% da população total do estado de São Paulo. Em 1980, essa taxa era de 88,64%. São Paulo é o segundo estado brasileiro com melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, com 0,783. O Distrito Federal ocupa primeiro lugar. Das 100 cidades brasileiras com melhor IDH, 55 ficam em São Paulo, inclusive as duas primeiras. A líder São Caetano do Sul, 0,862. E a vice-líder Águas de São Pedro, 0,854. O Produto Interno Bruto, PIB, de São Paulo é o maior do país, destacando-se na área de prestação de serviços. De acordo com dados relativos a 2019, o PIB paulista era de mais de 2 trilhões de reais. O PIB per capita era de mais de 52 mil reais por ano. Segundo o IBGE, em pesquisa realizada em setembro de 2015, São Paulo tinha a maior produção industrial do país, com o maior PIB entre todos os estados brasileiros. Em 2016, a economia paulista respondia por cerca de 32,5% do total de riquezas produzidas no país, o que tornou o estado conhecido como a locomotiva do Brasil. Atualmente o estado de São Paulo está consolidado como uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo,